Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sétimo ano. Tudo certo com vocês? Bom, na aula de hoje, a gente vai resolver algumas questões, certo? Da página 125 aí. Conteúdo sobre os protozoários, certo? Do reino protista. E nele está incluso protozoários e algas. Mas antes de começar, vamos revisar aqui alguns conceitos, né, que a gente trabalhou na aula do reino protista. No reino protista, quais são as principais características? Temos três principais características, né? Primeiro, referente ao tamanho. Os protistas, né? Dentro deles vão ter os protozoários e as algas, que podem ser microscópicas ou macroscópicas. Eles são eucariontes, certo? E são heterotróficos. O que é que significa? Que vão em busca do seu alimento, não realizam fotossíntese, né? A maioria dos protozoários. E as algas são autotróficas, ou seja, realizam fotossíntese, certo? Dentro dos protistas, nós temos quatro principais grupos, né? Que são divididos de acordo com sua movimentação. Nós temos os ciliados, que são protozoários que se movimentam através dos cílios. Os flagelados, que são protozoários que se locomovem através dos flagelos, certo? Os rizópodas, que utilizam pseudópodes, né? Estruturas como amebas, como a gelatina, certo? Para se movimentar. E a picomplexa, é um grupo como o plasmódio, né, que causa malária, o protozoário da malária. Eles não têm nenhuma estrutura de locomoção, eles só se locomovem no substrato, ou seja, na água, em estruturas adjacentes, certo? Os protozoários eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada como assexuada, certo? Vamos revisar agora as doenças causadas por protozoários. A primeira doença é a doença de Chagas, certo? Causada pelo barbeiro, pela picada do barbeiro, certo? E o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma americano ou Trypanosoma cruzi, né? Esses dois protozoários, quando são colocados, né, dentro do ser humano através das fezes do barbeiro, certo? Ele entra no sistema circulatório, né, do ser humano e faz com que o coração, certo? E coração, baço e fígado aumentem desproporcionalmente de tamanho, certo? Os principais sintomas da doença de Chagas são febre, mal-estar, inflamação, vermelhidão, inchaço dos olhos e o aumento dos órgãos como coração, fígado e baço, certo? Esses sintomas são apresentados apenas na fase aguda da doença, ou seja, quando a doença está um pouco mais grave. Também temos a malária, certo? É causada aí apenas pela fêmea do mosquito prego, né, que tem nome científico Anopheles sp, que é o mosquito responsável pela disseminação da doença. O plasmódio, ele vai entrar dentro do sistema circulatório também, só que ele vai destruir as células sanguíneas, certo? Do nosso corpo. Temos ainda a amebíase, certo? Causada pela entoameba histolytica, que se dá através de alimento. A toxoplasmose, que é conhecida por muita gente como doença do gato, certo? E nós, pessoas, na maioria das pessoas, ela não traz nenhum prejuízo grave. Mas em mulheres grávidas, ela pode fazer com que o bebê tenha malformação fetal, ou seja, nasça sem algum membro, sem algum braço, sem a perna, por exemplo, certo? Ou com alguma síndrome, como síndrome de Down e etc, certo? Quem causa a toxoplasmose Bom dia. Mas assim é o Toxoplasma gondii. eu gosto assim, ó. Uma pessoa quando é folgada é assim. E também temos as características das algas, certo? As algas elas foram percursoras aí das plantas, né? Elas realizam fotossíntese, certo? E elas já foram um dia consideradas do reino das plantas, só que hoje não são mais. As algas são de grande importância
para o meio ambiente, né? São os principais produtores de oxigênio. Mas, infelizmente, os seres humanos, quando pensam em produção de oxigênio, acham que é apenas questão de árvore, né? Que as árvores produzem mais oxigênio. Só que poucas pessoas sabem que as árvores produzem sim oxigênio, mas elas também consomem oxigênio, certo? Só que as algas não. Todo o oxigênio que as algas produzem, elas liberam para o meio ambiente. Ou seja, o mar, por incrível que pareça, tem muito mais liberação de oxigênio do que as florestas, certo? Porque as algas estão liberando tudo para o meio ambiente. Já as árvores não. Elas liberam a parte, mas também consomem esse oxigênio que está sendo produzido. Falamos sobre aí a classificação das algas, né, que é de acordo com a cor. Temos as algas unicelulares, que são 4 grupos: Euglenoptas, Pirrófitas, Ferrófitas, certo? E Bacilophyceas, que são as algas microscópicas. E temos as algas macroscópicas, que são clorofíceas, que são algas verdes, podófitas, algas vermelhas, que pode causar aí a maré vermelha, né? A gente conversou sobre isso também na aula, que se vocês forem à praia e ver uma região muito vermelha, como se fosse sangue, espalhada por toda a praia, vocês evitem tomar banho naquele local, porque pode ser danoso para a pele, não vai levar à morte, certo? Não mata. Mas você pode ter aí um mal-estar, uma infecção e tal, e ter que ir no médico, né? E etc. E também as feofíceas, né? Que são algas pardas ou marrons, conhecidas como sargaço, sendo que sargaço não é o nome correto para alga, né? Pode chamar de alga, etc. Porque sargaço é um grupo dentro das algas, certo? Chamado de sargaço. As algas podem se reproduzir se reproduzindo de forma assexuada, né? Por divisão binária. E agora nós vamos aí na página 123 responder algumas questões sobre as algas, certo? Primeira questão diz o seguinte: os protozoários são seres diversificados e sua classificação é muito polêmica. Sobre a classificação dos protozoários, responda: qual o principal critério utilizado para classificar os protozoários, né? Acabei de falar, é como eles se movimentam. De acordo com como cada protozoário vai se movimentar, nós vamos ter a classificação em 4 grupos: flagelados, ciliados, risópodas e apicomplexas, certo? Lembrando que a apicomplexa não se movimenta, ciliados se movimentam por cílios, flagelados se movimentam por flagelo e risópodas se movimentam igual a uma gelatina, né? Que são as amebas. Letra B. Quais os principais grupos de protozoários? Explique o mecanismo de locomoção usado por cada um deles, né? Acabei de responder. Risópodas, ciliados, flagelados e apicomplexas. Segunda questão. O reino protista é formado por protozoários e algas. O que diferencia essas duas categorias? Primeiro que todos os protozoários são unicelulares, eucariontes e heterotróficos, certo? Já as algas, elas vão ter tanto representantes unicelulares quanto pluricelulares, certo? Elas são autotróficas, ou seja, realizam fotossíntese e também são eucariontes, certo? Terceira questão. Por muito tempo antes da criação de um reino próprio, protozoários e algas eram enquadrados respectivamente como animais e plantas. Diante desses contextos, responda aos itens abaixo. Página 123. Letra A. Que semelhança as algas têm com as plantas e os protozoários com os animais? Que semelhança as algas vão ter com as plantas e os protozoários com os animais? Vamos ver. Bom, as plantas, elas fazem fotossíntese. E as algas também, né? Essa é a principal semelhança entre algas e plantas. Ambas são autotróficas. Ambas são sésseis. O que significa sésseis? Organismo que não tem a capacidade de se locomover, que ficam lá parados na sua, certo? Então, entre plantas e algas, nós temos essas duas principais características. Ambas fazem fotossíntese e ambas ficam paradas, certo? São sésseis. Já a semelhança entre os protozoários e os animais
Ambos são heterotróficos, ou seja, ambos vão em busca do seu alimento. Todos são eucariontes, certo? Essas são as principais semelhanças entre algas e plantas e entre protozoários e animais, certo? E as diferenças? Protozoários, todos eles são unicelulares, já os animais não. 99,999% dos animais são pluricelulares, certo? E a diferença entre plantas e algas? A principal diferença é que não existe plantas unicelulares, certo? Já as algas têm uni e pluricelulares. Quarta questão aí na página 124. Qual a importância do estudo dos protistas? Relacione-os aos impactos sobre as sociedades humanas. Nós vamos ter as funções, das algas que vão ser de grande importância para a produção de oxigênio do meio ambiente, certo? As algas também apresentam grande importância econômica, né? A gente viu que elas são usadas lá no sushi, né? Para quem gosta, que é uma folha, né? Que envolve o sushi, o temaki, etc. Elas também servem aí como diversos cosméticos, certo? Para a pele, para o cabelo, etc. E já a importância para os protozoários, o estudo deles, né, é muito importante porque diversos protozoários eles vão causar doenças, né, tanto em nós seres humanos quanto em outros animais, cachorro, gato e etc. Certo? Quinta questão aí da página 124. Nós temos uma tirinha aí na quinta questão, certo? A tirinha diz assim, tem uma pessoa, né, coberta, e diz assim, a ameba gigante desliza pelo chão da cozinha. Estendendo seu pseudópodo citoplasmático, o protozoário engole um pacote de biscoito de aveia. Mastiga. Aí a mãe vai lá no menino, né, e tira. Boa tentativa, põe de volta. A quinta questão diz assim. Sabemos que as amebas são classificadas no reino protista. Diante de suas características corporais, responda. A qual filo desse reino pertence esse ser vivo? Justifique sua resposta. As amebas, elas são de qual grupo? Dos gisópodes, certo? Porque se locomovem por pseudópodes. Letra B. O que são pseudópodes e para que servem? Pseudópodes servem tanto para a locomoção quanto para a alimentação do ser vivo, certo? E agora, nós vamos começar as questões aí de vestibular na página 225. Primeira questão. Os telejornais noticiaram recentemente que uma seca acentuada causou um aumento nos casos de malária na Amazônia. Isso foi atribuído ao fato de crianças brincarem nas águas represadas. Essa explicação está certa ou errada? Justifique. Essa justificativa está errada, porque a malária ela é transmitida através da picada do mosquito, certo? Isso é bem fácil. Segunda questão. A doença de Chagas e a malária, doenças provocadas por protozoários, afetam o sistema circulatório do ser humano. Essas duas graves doenças, não erradicadas no Brasil,
afetam milhares de pessoas nas diferentes regiões do país. Compare o modo de infestações da malária e da doença de Chagas e os locais onde os respectivos protozoários se alojam no ser humano. Doença de Chagas está dentro das fezes contaminadas eliminadas pelo barbeiro, fêmea, certo? E também você pode pegar malária e doença de Chagas pela transfusão de sangue, né? Hoje em dia isso não acontece mais, mas antigamente, quando não se tinha tanta testagem aí no sangue das pessoas, algumas pessoas podiam pegar doença recebendo transfusão de sangue. Hoje em dia, quando você vai doar sangue, você faz uma série de testes, certo? E aí, foi zerado essa contaminação de diversas doenças, né? Não só a doença de Chagas, através da transfusão de sangue, certo? Esse protozoário, ele vai ficar principalmente na musculatura do coração, certo? Já a malária vai se dar a partir da picada do mosquito Anopheles, certo? E ele vai ficar principalmente nas células do fígado e nas hemácias, que são as células do sangue. Letra B. Cite 4 medidas que poderiam conduzir à diminuição ou até à erradicação da malária no Brasil. Nós podemos aí, para erradicar a malária, tratar os doentes, usar telas aí, matar os mosquitos que entram nas nossas casas, controlar a população de mosquito e usar repelente aí são formas de combater a malária, certo? Terceira questão. Maré vermelha deixa litoral em alerta. Uma mancha escura, formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha, cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o ser humano está no consumo de ostras e moluscos contaminados. A questão diz o seguinte: a maré vermelha é um fenômeno provocado por um grupo de algas unicelulares. A que grupo pertencem essas algas? Que distúrbios podem causar? As algas, vermelhas, são as pirrófitas, que podem ser também chamadas de dinoflagelados. Essas algas, elas podem liberar toxinas que vão causar a morte de peixes e diversos outros animais, certo? E nós seres humanos, não se tem caso registrado que as pirrófitas levaram à morte de uma pessoa, mas tem caso de intoxicação, tanto por ingestão da água da maré vermelha quanto pelo contato na pele, certo? Então é importante a gente ter cuidado com isso. Quarta questão. Assinale a alternativa incorreta com relação aos protistas. De trás para frente. Letra A. Nem todos os protistas têm um só núcleo. A questão está pedindo a incorreta e, de fato, tem protistas que têm mais de um núcleo celular. Letra D. Todos os protistas possuem uma membrana que os envolve, sim. Verdadeiro, né? Todo ser vivo possui uma membrana, né? As células são formadas por membrana, citoplasma e material genético. Esse material genético pode estar com núcleo, e aí nós vamos ter os eucariontes, ou pode estar sem núcleo. Vamos ter os procariontes, como as bactérias. Letra C. Nem todos os protistas são microscópicos. Temos protistas macroscópicos, sim, né? Letra B. A reprodução dos protistas pode ser assexuada ou sexuada. Verdadeiro também. E letra A. Todos os protistas vivem em meio rico de oxigênio livre. Não. Existem protistas, que vivem com pouco oxigênio ou em ambiente sem nenhum oxigênio. Quinta questão. O protozoário parasita, cujo ciclo de vida está esquemático a seguir.
ele vai liberar as fezes, certo? Dentro das hemácias. E aí, qual protozoário tem esse ciclo aqui? O Trypanosoma cruzi, né? Transmitido pelo barbeiro. Certo? Sexta questão. A malária é provocada por um protista do gênero Plasmodium. Certo? E sétima e última questão, é uma questão bem grandinha. A doença de Chagas continua causando muitas mortes no Brasil e em países pobres do mundo. O texto a seguir sobre essa doença é hipotético. Leia-o com atenção. Um paciente residente na periferia de Fortaleza procurou o posto médico queixando-se, em outras coisas, de febre, anemia, cansaço e hipertrofia ganglionar. Após os exames clínicos e laboratoriais, diagnosticou-se corretamente que ele estava com a doença de Chagas. Ao tomar conhecimento do caso, um professor de ciências resolveu discuti-lo com seus alunos, solicitando que eles opinassem sobre o que medidas deveriam ser tomadas para controlar a propagação da doença. Os alunos apresentaram 5 sugestões. Dentro das sugestões apresentadas pelos alunos, a única inteiramente correta é: letra A. Isolamento do paciente para evitar o contágio. A doença de Chagas se dá pelo contágio? Não. Letra B. Campanha de vacinação em massa. A doença, de Chagas se dá pela prevenção. Se pode prevenir ela por vacinação? Não. Letra C. Aplicação de inseticidas em toda a cidade para a eliminação da Aedes aegypti. A Aedes aegypti é transmissora da doença de Chagas? Não. Quem é o barbeiro, certo? Letra D. Vacinação e eliminação de cães de rua. Os cães têm relação com a doença de Chagas? Não. E letra E. Proteção com telas de parte das janelas, a fim de evitar a entrada do barbeiro e inseto transmissor da doença nas residências. Letra E. A alternativa correta, certo? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Nós revisamos e resolvemos algumas questões aqui do conteúdo sobre os protozoários. Páginas 123, 124, 125 e 126, certo? Obrigado e até a próxima.